Louvado seja o nome. Qual que é o nome do nosso Senhor? Jesus é o nome do nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Remidor? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos orar pelo pastor Douglas, que trará a palavra do Senhor para nós nesta noite. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Breve o Senhor nos resgatará, mas enquanto isso estamos aqui operando a Tua vontade. E nesse momento, Senhor, eu te peço que venha cada vez mais capacitar o nosso irmão, que com intrepidez e ousadia, de uma forma ímpar, venha entregar e fazer aquilo que o Senhor colocou no coração. Já te peço também, Senhor, que neutralize principados, potestades da maldade na região celestial, para que se calem e saiam e ouçam a voz do Senhor, a palavra do Senhor, que seja bem nítida, ouvida aqui, e todos ouçam e entendam a palavra do Senhor, para que nós, ó Pai, sejamos desconstruídos e o Senhor venha construir em nós a Tua vontade. Nós te pedimos assim, Senhor, abençoamos o nosso irmão em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de convidá-los, por gentileza, para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escrevera João, capítulo 3, versículo 16. Enquanto você procura, eu gostaria de deixar registrado meus agradecimentos ao Deus triuno pelo privilégio de poder retornar a esta casa. Casa esta de oração, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Ricardo. Confesso que estava com saudades de observar toda essa elegância que o Senhor tem. É bem verdade que Baipendi precisa conhecer o Senhor. Eu preciso levar o Senhor, de tanto que eu falo do Senhor para o meu povo lá em Baipendi, da elegância do pastor Ricardo. Então, que Deus em Cristo continue abençoando o Senhor. Isso estende todos os demais pastores, obreiros e obreiras. Eu também quero louvar a Deus pela sua vida que está na minha vanguarda. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Ricardo. Meu muito obrigado pela hospitalidade, pela amizade. Hoje ele fez o almoço, fez o café. E olha, confesso aos irmãos e às irmãs, foi um dos melhores almoços que eu comi e dos melhores cafés que eu tomei. É claro, tem que fazer uma média, senão na próxima ele não me recebe, mas que Deus em Cristo abençoe para a glória do nome do Senhor. Também quero felicitar e parabenizar a Assembleia de Deus Renovar, que está fazendo 10 anos. Digo a vocês, não é o lugar que faz o adorador, é o adorador que faz o lugar de ser adorado. Deus tem plantado esse lugar aqui, e graças à igreja reunida tem sido um canal de bênçãos. Quantos estão desejosos em ouvir a voz de Deus? Diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor, escrita pelo evangelista João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode tomar os seus assentos, por gentileza. Aqueles que podem, permaneça com as vossas Bíblias abertas, para que possamos fazer uma análise desta perícope, ou deste texto que acabei de ler. Eu gostaria de verbalizar, ou de ministrar nesta noite, fundamentado no tema, por que devemos ser gratos a Deus? Por que devemos ser gratos a Deus? Para que haja gratidão, é preciso entender ou compreender o conceito de gratidão. Ao analisar ou estudar o conceito de gratidão, para existir gratidão, tem que ter um benfeitor. Para existir gratidão, tem que ter um beneficiário.
para existir gratidão, tem que ter um benefício. Mediante a esses 3 pilares, é bem verdade que você define o conceito de gratidão. O que é gratidão? Gratidão é quando eu me torno beneficiário da graça, das bênçãos de Deus, mediante o seu amor. O cristão, ele deve ser grato a Deus em todas as suas atitudes, porque nós recebemos das mãos de Deus benefícios esses tais, que nós não somos merecedores, através inclusive da instrumentalidade humana. É bem verdade, meus irmãos, que aquele que esquece a linguagem da gratidão, ele não está em paz com a felicidade. Independente se nessa noite a sua situação seja favorável ou não, você tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Talvez você pergunte: como assim, pregador? Eu vou te dar um argumento. Como você tem motivos de sobra para agradecer a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bem verdade, meus irmãos, que este texto, escrito por João no capítulo 3, versículo 16, é um texto que fundamenta os nossos programas evangelísticos. É um texto que está estampado nos nossos congressos de missões. Tanto é verdade que Martinho Lutero, no século XVI, dissera que este versículo é um mini evangelho, porque ele expressa todo o amor de Deus mediante ao plano de salvação. Mas para entender este texto com mais profundidade, eu preciso recorrer ao contexto do texto e fazer uma análise dos temas desenvolvidos nesta perícope do versículo 1 ao versículo 20. É bem verdade que aqui, nesta perícope, existem 4 temas que são dependentes. O primeiro é o novo nascimento. O segundo, o agente da salvação, através da simbologia do vento. João 3,8, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O terceiro é a serpente de bronze levantada no deserto, na qual o Cristo vai proferir a Nicodemos, um doutor da lei, fariseu, do partido político religioso do primeiro século. E o quarto tema, a inclusão daqueles que creem, que estão na luz, e daqueles que não creem, que estão nas trevas. Agora preste atenção, observa como esses temas vão se desenvolvendo, porque o versículo 16 está inserido dentro deste contexto. Porque quando você lê o capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membros do Supremo Tribunal dos Judeus, que fora à noite encontrar com Jesus, porque este partido político religioso não via Cristo como Messias. Inclusive, este partido traria ou manifestava uma imagem negativa do Cristo. E ele vai à noite, chama Jesus de rabino, diz para Jesus que aquelas coisas, os sinais que eles faziam, vinham da parte de Deus. E o interessante é que no versículo 3, Jesus dá uma resposta inusitada neste encontro, que eu denomino da graça com a lei, de um fariseu com o Cristo, o verbo encarnado. Porque quando ele reconhece e começa a dizer que ele é mestre, que os sinais que ele fazia da parte de Deus, se Deus não fosse com ele, não era possível fazer. Jesus diz para ele no versículo 3, na verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observa que este homem, ele não cria, ele reconhecia. Reconhecer é diferente de crer. Este homem se aproxima porque ele reconhece, mas não crê. E Jesus, fazendo o diagnóstico desse doutor da lei, começa então a explicar para ele o plano da salvação, para que ele possa deixar de reconhecer e a passar a crer. E aí ele começa a desenvolver o diálogo. Quando chega no versículo 8, ele vai sair
da regeneração pontuada pelo apóstolo Paulo, o novo nascimento, e vai apontar o agente da salvação, que é o Espírito Santo. Jesus diz para ele: o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como a água, o fogo, o vento também é um exemplo do Espírito Santo de Deus. Não me importa se nessa noite, porque nós estamos celebrando 10 anos da Assembleia de Deus Renovar, não me importa se ele veio no furacão do Pentecoste, ou numa brisa suave, como na caverna de Elias. O que me importa é que o vento está soprando, como quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quiser. Os homens mais poderosos da terra podem criar leis, regras, barreiras, mas para o vento do Espírito não existe leis, não existe regras, não existe barreiras, porque a Bíblia diz que ele chama aqueles que não são para confundir com aqueles que são. Ele chama os fracos para confundir os fortes, ele chama os loucos para confundir os sábios. E eu vou mais além, Deus está nos chamando nessa última hora para nós não sermos, porque quando nós não somos, nós dependemos dele, e através da nossa instrumentalidade, a glória dele se manifesta no nosso meio. Agora acompanhe o raciocínio. O doutor da lei reconhece, mas não crê. Ele fala que ele tinha que nascer de novo para ver o rei. Apresenta o agente da salvação, que é o Espírito Santo. Quando chega no versículo 14, Jesus vai citar um texto da Torá, da lei, do Pentateuco. Um texto que este rabino conhecia de cor e salteado. Vai citar Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, quando ele diz, olha só o que diz no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Imagine o diálogo, ele fala do nascer de novo, fala do agente da salvação. Agora, para clarear, para o rabino entender, para ele compreender o que é de fato crer no Messias que era ele, ele diz: olha, eu vou citar um texto que você conhece. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Antes mesmo deste rabino perguntar para quê, Jesus responde no versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda mesmo antes do rabino perguntar por quê, ele responde no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aqui que eu queria chegar, porque quando Jesus cita então este versículo, está dentro deste contexto. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não queria somente se revelar para Nicodemos. Jesus queria nos ensinar para aprendermos a sermos gratos a Ele, por este amor demonstrado na encarnação do Verbo, na crucificação, na ressurreição e na glorificação. Porque quando você analisa a parte A do versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui fica claro o primeiro motivo que nós devemos ser gratos a Deus. O primeiro motivo que nós devemos ser gratos a Deus é pela manifestação do seu amor a nós pecadores. O primeiro motivo que nós devemos glorificá-lo, agradecê-lo, exaltá-lo é porque Ele se revelou através do seu amor para nós. Por isso que o texto diz: Deus amou. Esta palavra amou, oriunda do verbo amar, aqui no original, significa um amor intenso, um amor incondicional. E aonde que manifesta o amor de Deus? Ele começa a explicar: Deus amou o mundo. O mundo é a extensão do amor de Deus.
Quando a Bíblia diz o mundo, ele está dizendo que o amor de Deus é tão extenso, que ele escolheu se revelar e ao mesmo tempo se estender. Sabe o que isso significa? Se você está aqui nesta casa, celebrando 10 anos da implantação desta casa de adoração, é porque ele se revelou a você, o amor dele te alcançou. Porque é ele que revela. O amor dele é tão extenso e não para por aí. Porque ele revela, ele diz aonde que é tão extenso, aonde manifesta esse amor, e ao mesmo tempo ele mostra que é profundo. Porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é uma demonstração da profundidade. É um amor que você começa a refletir. Aí eu pergunto, o que significa tal maneira? Eu tive um professor que dizia que João não tinha palavras no vocabulário para expressar a profundidade do amor, inspirada pelo Espírito tal. Porque a palavra tal, ela tem o sentido da mesma forma. Logo, nós devemos ser gratos porque ele revela o seu amor. O amor dele é extenso e o amor dele é profundo. É por isso que nós não conseguimos explicar quando ocorre a conversão de um drogado, de um viciado, de uma prostituta, um prostituto, de um mafioso, de um corrupto. Quem era nós antes da manifestação deste amor nos alcançar? Quem era você? Quem era eu? Antes deste amor se revelado a nós, ser extenso e tão profundo, não tem como explicar. É por isso que quando nós olhamos para este tal, é um amor incompreensível e incondicional. Nada que você faz de mais ou de menos muda o amor de Deus por mim e por você. É um amor genuíno que nos envolve. Isso é tão real, porque quando eu leio Romanos no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso significa? Nós somos pecadores, sem bondade, sem justiça, sem obras. Inclusive nas nossas bondades pode haver maldade, nas nossas obras pode haver pecados, nas nossas justiças podem ser injustas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, meus irmãos, a felicidade do cristão está fundamentado na consciência de quem nós somos diante desta graça revelada pelo amor dele. É aí que está a nossa felicidade. Quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. É a primeira bem-aventurança do capítulo 5 que o verbo está no presente. Os demais o verbo está no futuro. Bem-aventurado no grego é makarios. Não é uma felicidade de fora para dentro. É uma alegria, felicidade de dentro para dentro. A verdade que Jesus ensina no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 3 é, olha, bem-aventurado pobre de espírito, com E minúsculo, racionalidade. É quando você, alcançado pela graça, tem consciência que é pecador, que não é merecedor do... Aleluia. Tem crente que já está entendendo. É quando você entende que não merece, e aí você começa a se humilhar na presença dele, e o Espírito comunica com o nosso espírito e vai alegrando. A felicidade não está mais nas coisas do lado de fora. A felicidade está na salvação que a graça te alcançou, mediante a revelação do amor de Deus, a manifestação, a extensão e a profundidade deste amor. É o que Billy Graham dissera, olhando para este versículo: é mendigo que achou pão, que vai atrás de outro mendigo oferecendo pão. É esse o sentimento que deveria reinar nos nossos corações. Um sentimento constante de humildade,
de acharmos que a posição não faz da circunstância privilegiando alguém. É quando você entende que estar numa comunidade de fé é mediante o amor e a graça, e aí a consciência da graça faz com que você se doe para o reino. E se doar para o reino é servir quem está ao seu lado. Porque nós só oferecemos o que temos. Nós precisamos rever o nosso conceito de evangelho. Nós precisamos olhar para dentro de nós, fazer um retorno, porque nós somos pecadores. E como pregador do evangelho, eu tenho que falar o que eu vou falar. Eu não tenho para estragar a festa de ninguém. Inclusive este momento é oportuno para nós revermos conceitos, revermos a história, revermos o trilho que estamos trilhando. Sabe por quê? Porque o amor é mais serviço do que sentimento. Falar que ama a Deus, qualquer um fala. Agora viver esse amor em função do outro, eu quero ver. Porque isso só se faz se você tiver consciência do que a graça proporcionou para mim e para você. Ah, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Porquanto o amor de Cristo nos constrange. Constranger ali é envergonha. Olha para Cristo e olha para nós, dá vergonha. Eu fico constrangido todos os dias quando eu leio o evangelho. A minha alma é agredida pela leitura do evangelho, porque o padrão é Cristo. Eu falo, Senhor, é difícil, porque eu não consigo orar como ele orava, eu não consigo fazer o que ele fazia. A dificuldade que eu tenho de ser um discípulo aprovado é muito grande. Ah, irmãos, o Espírito Santo ilumina o teu coração nessa noite. Você entenda que Deus te ama, Ele te ama, e Ele te ama. Talvez você não ouviu isso em casa, talvez você não ouviu isso do pai, da mãe, não ouviu dos irmãos, não ouviu do esposo nem da esposa, mas Deus me trouxe desta casa para dizer para você: Deus te ama. Por isso devemos ser gratos. Ser gratos porque acordamos. Na cultura judaica, se você acordar amanhã, é porque Deus ainda te ama e confia em você, senão Ele te chama. Gratidão parte deste princípio, que nós estamos sendo beneficiados só pelo fato de estar respirando. Agora, experimentar o amor de Deus, a extensão deste amor e a profundidade dele, é um privilégio, que nem todo mundo terá, e nós estamos tendo. Por isso nós devemos ter um coração agradecido. Ah, irmãos, a graça é a expressão do amor de Deus. A graça é a expressão do amor de Deus. Jesus não para por aí. Ele diz para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Até aqui teoria. O amor não é teórico, o amor é prático. Aí ele continua: e deu o seu filho unigênito. Aqui eu tenho o segundo motivo do porquê devemos ser gratos a Deus. Porque o amor de Deus é demonstrado, é provado para nós pecadores. Não é só teórico, Deus não é teórico, Deus é prático. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Na prática, a encarnação do Verbo é a maior demonstração de amor de Deus. E isso, meus irmãos, é a prova da ação do amor de Deus por mim e por você. Por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, vai pegar um texto de Números e vai dizer para ele: você lembra quando o povo saiu do Egito? 39 anos peregrinando pelo deserto,
no capítulo 21, o povo começa a murmurar, e é o pecado da rebeldia. O próprio Deus vai derramar a ira dele sobre o povo, vai mandar serpente para picar o povo. E o povo que estava sendo mordido pelas serpentes estavam morrendo por causa do veneno. O mesmo Deus que dispensou a sua ira sobre o povo é o mesmo Deus que proveu a solução para o povo. Moisés vai interceder pelo povo, e Deus então vai dizer para Moisés: olha, eu tenho a solução. Constrói uma serpente de bronze, levanta ela, e todo o povo que for mordido pela serpente olhar para a serpente de bronze será curado. De quem Jesus estava falando usando a serpente de bronze? Dele mesmo. Ele estava mostrando para Nicodemos que Deus estava provendo a solução. Logo, a solução para a humanidade é o sacrifício de Jesus do Calvário. Você tem noção do que é Deus punindo Deus? Não dá tempo da gente falar sobre isso, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas com formação que pode te explicar depois, ou se não, já tratou desse tema teológico. Deus punindo Deus no Calvário. É Deus esmagando Cristo no Calvário. Por amor a quem? Você tem noção do que é isso? Olha aqui para mim. Você tem noção do que é isso? Um filho unigênito sem pecado morrer pelos nossos pecados. Deus esmagar o próprio filho por amor. E aqui tem um benefício do Calvário, que são 3. Primeiro, Jesus cumpriu a justiça do Pai. Segundo, Ele perdoou os nossos pecados. Terceiro, Ele desfez as obras do diabo com os demônios. Por isso, meus irmãos, que quando você olha para Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 e 3, está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele quem? Jesus, que suportou, por quê? Por amor, tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que nós não vos canseis e tampouco desanimeis. Quando você olha para o Calvário, você não cansa. Quando você olha para o Calvário, você não desanima. Oh, aleluia! Ou você acha que você nunca parou para pensar que um pastor de igreja às vezes chega aqui, não estou com vontade de ir no culto. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu estou com vontade de parar. Claro que daí ele olha para a cruz. Quando ele olha para a cruz, o vigor vem. Sai todo o cansaço, sai todo o desânimo. Irmãos, eu tenho viajado por este Brasil e tenho visto um povo cansado. E eu tenho pesquisado. O problema é que nós estamos vivendo uma igreja que canta Jesus, mas não prega e ensina Jesus. Uma igreja que está totalmente fundamentada no Antigo Testamento. Eu não sou contra o Antigo Testamento. O Antigo é sombra. Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Ele vai dizer que no passado Deus falou por meio dos profetas, mas nos últimos dias Ele falou através de quem? Do Filho. A última palavra de Deus aos homens é Jesus Cristo. Por isso que nós devemos ser cristocêntrico. Por isso que nós devemos pregar Cristo, apresentar a cruz para as pessoas. Não olhar para homem, não olhar para a mulher, não olhar para a placa de igreja, mas olhar para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, não tem cansaço, não tem fadiga, não tem desânimo, porque a cruz se conscientiza que aquele que não tem pecado morreu pelos nossos pecados.
aí existe vigor, existe ânimo, porque sem a cruz não tem sentido fazer parte de uma igreja. Sem a cruz não tem por que eu dizer que sou discípulo de Jesus. Nós só estamos aqui por causa da cruz, porque Ele morreu por nós, por amor. Ah, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade para vocês. Eu não sei aqui, mas nós aprendemos a fórmula, nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a liturgia. Olha que som bonito, que igreja bonita. Mas às vezes eu falo para o meu pai, falo com a minha mãe, para alguns irmãos mais antigos, porque eu não sou tão antigo. Eu digo para eles: que saudade daquela igrejinha que tinha essência, que no início do culto já tinha batismo, que quando o culto acontecia eram lágrimas que rolavam. Ninguém estava preocupado com chorar, de gritar, de falar em línguas. Era um culto totalmente participativo, não havia espectadores. Era um culto que começava dentro da casa, e quando chegava aqui, a manifestação do Espírito através de nós, por meio de nós, algo natural. Mas o problema é que nós perdemos a essência. Eu não vejo mais pessoas cantando como forma de gratidão, fica numa dependência do louvor, do pregador. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Oh, aleluia. Oh, Ramatoás, Ele habita dentro. Preste atenção. Esse dia eu estava pregando numa igreja, tinha irmãos dormindo no púlpito. Eu olhei para trás e falei: irmão, aceita Jesus de novo, porque na presença de Deus o nosso vigor é renovado, o desânimo é tirado, o cansaço ele sai. É o prazer que vai se renovando dia após dia. O irmão que foi me buscar de carro, nós viemos conversando, ele olhou para mim: as coisas mudaram. Antigamente, qualquer congresso que tinha na Assembleia, nós ficávamos orando a semana inteira, o mês inteiro. Era jejum. Irmãos, eu perdi a noção de quantos montes eu subi para orar para congresso, na expectativa que uma alma se arrependesse. Uma. Aí o irmão dizendo para mim: nossa, mas hoje mudou muito. Eu falei: então, está difícil, mas não está impossível. Ah, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não perca a essência em nome de Jesus. Pode ampliar, pode fazer uma igreja esse quarteirão, mas não perder a essência. Não perca a essência. Deus me trouxe nesta casa para dizer para alguns aqui: perdeu a essência, mas hoje Ele vai restaurar a presença do Espírito no teu coração. Este culto não vai ser mais um culto, vai ser o culto da tua história, porque este Deus te ama, Ele te ama, Ele te ama. Porque nós não podemos mais ficar satisfeitos em cantar e vida ser mudada. Nós não podemos mais ficar satisfeitos de pregar a palavra. Esta palavra tem poder, sim ou não? Mas por que nada acontece mais? A culpa é do pregador? Irmãos, eu sou de uma geração que ainda não viu um paralítico andando. Tem alguém aqui que viu? Um. Quem mais? Dois. Faz a porcentagem, conta quanta gente vê, quantos porcentos viram. É pouco ou é muito? Pouco é muito? Ah, então Deus mudou? Ele não faz mais milagre? O pastor disse hoje pela manhã que Jesus batizou 3 com o Espírito Santo. Está tornando-se raro dentro da Assembleia de Deus ser batizado com o Espírito Santo. Está se tornando raro. Por que será? Esse Deus mudou? Não. É nós que vamos mudando, irmão. 10 anos é muito bom? Muito bom, uau, glória a Deus. Mas a história está aí.
Resgate os valores, os princípios, não negocie isso. Porque esta igreja é uma igreja de referência, é uma igreja que investe no reino, é uma igreja que Deus tem levantado e poderia estar levantando muito mais para fazer para o reino. Agora nós não podemos perder a essência. Eu ainda creio no poder da oração, eu ainda creio no jejum, na consagração, eu ainda creio no batismo com o Espírito Santo, eu ainda creio como demonstração da evidência do batismo em línguas estranhas. Eu ainda creio que um irmão pode falar em língua e o outro levantar e interpretar na igreja. Eu ainda creio em milagre, em cura divina. Eu ainda creio. Porque o Calvário nos garante isso. Ele mesmo disse: obras maiores do que eu vocês farão. Porque o tempo nosso é maior do que Jesus. Foi 3 anos e meio só. Você tem noção disso? Que cada um de nós podemos fazer obras maiores do que de Jesus? Ah, irmãos, o amor de Deus é provado. Porque quem ama não prende, quem ama liberta. A verdadeira essência do amor é deixar ir se você quiser. Por isso que ele prova na prática, e você pode crer ou não crer, você pode acreditar ou não acreditar. Mediante a isso, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele diz que todo aquele que nele crer, não pereça, aqui eu aprendo a terceira lição. Nós devemos ser gratos a Deus, porque o seu amor é uma dádiva, é um presente a nós pecadores. Porque quando ele diz todo aquele que nele crer, esta palavra crer, no grego é pistel, significa entender e confiar. Por isso que o plano da salvação, a mensagem cristocêntrica, ela tem que ser inteligível, inteligente, porque passa pela parte cognitiva. A Bíblia não diz que nós teremos um arrepio, não. A Bíblia não diz que nós seremos afloridos pela emoção, não. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, aquele que entende o que Cristo fez no Calvário, que entendeu o porquê que ele foi crucificado, a sua ressurreição, a sua glorificação, e o porquê que ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, aí ele passa a confiar. Porque não há uma entrega sem confiança. Primeiro você crê e depois você confia. Você começa a entender o quê? Que o amor dele foi revelado, o amor dele foi extenso, é profundo, provou na prática enviando o Filho dele. Agora eu preciso responder, porque é uma via de mão dupla. Ele nos amou primeiro, morreu pelos nossos pecados, e a minha resposta é a partir daquilo que eu entendo, a partir daquilo que eu creio. Porque depois que eu entendo, eu me entrego. Depois que eu entendo, eu confio. Por isso, quando eu creio, olha só o que ele diz: não pereça, mas tenha vida. Quando eu creio, eu não vou perecer. Esta palavra não pereça significa morrer, acabar, ser destruído. Só para você entender com mais clareza, quando você crê, porque você entendeu o amor dele, que foi revelado, que é extenso, que é profundo, que é provado por intermédio da encarnação do Cristo, você crê, você está livre da ira. Parece pouco, mas eu vou falar outra coisa.
Você está livre da justiça de Deus. Você está livre do inferno. Você está livre da condenação eterna. Mas o que eu acho interessante, ele diz: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, aqui uma conjunção adversativa, que na língua portuguesa traz a ideia contrária ao texto, mas tenha a vida eterna. Esse Deus é fantástico. Porque vamos ser sinceros, segura aí, ele revela o seu amor, o amor dele é extenso, é profundo, ele prova que a encarnação do verbo. Aí ele diz assim: qual é a sua resposta? Tudo que ele faz é mediante a graça. Aí você responde, simplesmente assim: eu creio, porque o Espírito Santo iluminou minha mente, caiu no meu coração, eu entendi, eu creio. O que ele faz? Ele te livra da ira, ele te livra do inferno, ele te livra da justiça, e ele te livra da condenação eterna. Ele poderia deixar você em qualquer lugar, sim ou não? Ele poderia não nos mandar para o céu, sim ou não? Aí o que ele faz? Ele faz uma promessa: se você crê, você vai ter vida eterna. Calma lá. Esse aqui é maravilhoso. Como é que você vai ficar cansado, desanimado com um Cristo desse? Calma lá. Ele fez tudo por mim. Eu só preciso responder, e quando eu respondo, ele me garante um lugar. Porque segundo Rodolfo Bultmann, o céu não é um lugar, o céu é uma pessoa. Nós iremos para onde Cristo está. Por isso que lá a rua será do quê? Aos materialistas aí, ó. A rua na Nova Jerusalém será do quê? Vai ser piche. Você vai pisar, não vai servir para nada. Vai pisar. O que vai ter nas muralhas, nos muros? Ah, no muro. Quem que fica admirando o muro? Nossa, que muro lindo. Uau, estou apaixonado por muro. Ninguém fica olhando para muro, irmão. Muro é muro. Lá o mais importante para nós é a promessa de vida eterna. O Cristo ressurreto. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aí eu concluo. Porque o problema hoje da nossa sociedade não são problemas intelectuais. Claro que não. O problema que impede as pessoas de crerem em Cristo é cegueira espiritual. Por isso que a igreja tem que se valer dos dois meios de graça: palavra e oração. Quando nós ouvimos dos nossos pais que a oração é a chave da vitória, irmãos, creia nisso e é verdade. Igreja que não ora não avança. Igreja tem que orar constantemente, porque aí fora está cheio de pessoas cegas espiritualmente falando, que precisa da iluminação do Espírito Santo para reconhecer que é pecador, independente do plano da salvação do Cristo. Agora olha para este homem se aproxima da luz, no João capítulo 3, Cristo no diálogo se revela para ele, e ele não crê, reconhece, aí você vai continuando estudando. Quando chega no capítulo 19, versículo 38 a 42, ele vai para a luz da confissão, ele vê Cristo no Calvário, e aí ele lembra do diálogo, ele lembra da serpente, e ele crê em Cristo como o Messias Salvador. Irmãos, isso é extraordinário. Por quê? Porque Santo Agostinho escrevera: eu odiaria minha alma se descobrisse que ela não ama a Deus. A sua alma ama a Deus de verdade? Ama mesmo? Você ama a Deus de verdade através da sua alma? Porque para Agostinho, se a alma dele não amasse, ele não queria nem viver mais nessa terra. Ah, meus irmãos, quantos aqui são resultados do amor de Deus? Levanta a mão.
Se você está aqui nessa noite é porque Jesus te ama. Vou perguntar mais uma vez: quantos aqui é resultado do amor de Deus? Levanta a mão bem alto. Se você é resultado do amor de Deus, se coloca sobre os vossos pés, glorificando o nome do Senhor. Olha aqui para mim, já estou terminando. Se você ama mesmo a Deus, porque você entendeu que é resultado do amor dele, o amor de Deus incendeia o outro. Quem ama, incendeia. Sim ou não? É contagiante o amor. Você quer ver se você ama a Deus? Um coração grato a Deus vive a centralidade da palavra. Um coração que ama a Deus de verdade ama esta. Quanto tempo você gasta lendo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os jovens, para os adolescentes, para os irmãos e para as irmãs. Se nós lêssemos a Bíblia como nós mexemos no celular, como nós seríamos de Bíblia? Se nós passássemos 20% do nosso tempo que passamos no celular lendo a Bíblia, como nós seríamos? Porque um coração grato é um coração que prioriza o que Deus prioriza, a palavra, está centrado na palavra. Um coração grato a Deus, ele vive no mundo, para o mundo, no sentido de ajudar o próximo. Ei, o próximo que Jesus ensina, não é o próximo de você, aonde você congrega somente. É o próximo quando aonde você está passando, alguém está necessitado. Isso é o próximo. Você terminando o culto, indo para casa, encontra alguém deitado na rua, que não é cristão, que nem você sabe a origem dele, ajude, esse é o seu próximo. Ah, só quem nós conhecemos, que mérito tem nisso? Porque um coração grato, ele incendeia, ele retribui aquilo que ele experimenta, amor. Ele doa porque ele é fruto do amor. Um coração grato a Deus, ele vive a experiência miraculosas através do poder de Deus no dia a dia. Você quer ver? Hoje eu na casa do meu irmão Ricardo, do meu amigo, irmãos, ele preparou um café que nem nos meus sonhos eu tinha sonhado. Passamos o dia inteiro conversando sobre a vida. Você quer experiência melhor do que essa? Não precisei falar para ele que tinha um anjo na sala. Não precisei falar para ele que tinha um querubim, um serafim. Não, nada disso. Só compartilhamos na mesa a comunhão, a vida, histórias e experiências. E foi um dos dias melhores que eu vivi nesses últimos anos, sem demagogia, com meu amigo Ricardo. Valorize o café da manhã com a sua família, porque é uma experiência miraculosa do dia a dia, porque amanhã você pode não ter oportunidade mais de tomar o café com alguém. Valorize os momentos. O pastor mesmo dissera aqui, que tem irmãos que já partiram para a eternidade, que fazem parte dessa história, e não estão no nosso meio, é a vida. Então celebre a vida, como a vida deve ser celebrada, no dia a dia dela, porque é a graça que proporciona isso. Um coração grato a Deus, vive da resistência e da esperança. Por que resistir? Porque não vai ser fácil ser crente nos últimos dias. Não vai ser fácil. Nós temos, dentro do contexto político, social, ideologias totalmente contrárias ao reino de Deus. Não vai ser fácil. Mas nós não podemos perder a esperança, como diz Mário Sérgio Cortella. Não é esperança de parar, mas é esperança do verbo esperançar. Nós continuamos vivendo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Um coração grato a Deus vive a beleza comunitária. Oh, irmãos, numa época na qual os desigrejados têm crescido tanto, que privilégio parte de uma comunidade onde os irmãos têm o prazer de estar junto, mesmo com todas as diferenças.
Você já parou para pensar que esse irmão que está do teu lado e essa irmã, Deus está te dando o privilégio de você se encantar pela beleza da comunhão? É um privilégio, porque o amor é prático. Se não tiver praticidade, não é amor. E eu queria orar com você, porque o Espírito Santo fala ao meu coração, que esta casa está completando 10 anos, e tem pessoas aqui que precisam voltar ao primeiro amor. Deus já tem mostrado pessoas para mim que eu poderia te buscar pela mão, mas eu não vou fazer isso. Mas você precisa voltar ao primeiro amor. Abrir mão da religiosidade, viver a essência da comunhão com o Espírito Santo. Enquanto o irmão se prepara para louvar, eu queria orar com você, porque o amor incendeia o outro. Pega na mão desse irmão que está do lado. Isso. Você vai incendiar o irmão que está do teu lado nessa noite. Isso. E eu creio na manifestação de Deus através das nossas vidas nesta casa. Deus vai renovar crentes aqui nessa noite. Tem crente aqui que perdeu a esperança, hoje vai voltar a ter a esperança. Tem crente aqui cansado, fadigado, desanimado. Hoje o Espírito Santo, pelo poder da palavra, vai trazer vigor para a tua alma. Isso, pega na mão do irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso. Quando nós começarmos a louvar, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. E tem crente aqui que vai voltar ao primeiro amor. Você não vai resistir à presença do Espírito Santo nesta casa. Isso. Agora tem um segredo. Nós precisamos nos humilhar. E esta casa vai ficar mais 10 anos, 20, 30, 40, até Jesus voltar, se nós continuarmos nos humilhando na presença dEle. Em nome de Jesus, fale com o Espírito Santo que habita o seu coração. Incendeie o irmão, a irmã que está do teu lado. Isso. Neste lugar, tu és real. Em nome de Jesus, você tem liberdade. Oh Espírito Santo, Me entregar totalmente. Ele está com saudades de crentes aqui nesta casa, mas Ele manda eu te dizer que Ele te ama. Teu toque, Oh aleluia. abriu os olhos do Ele te ama. coração. Ele te ama. E quantas vezes for necessário, Ele vai trazer irmãos e irmãs aqui para dizer para você que Ele te ama. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, toque. Se eu me humilhar Isso, adore. diante do teu altar, Isso, adore. e sacrificar Oh, aleluia. aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Em nome de Jesus, adore, adore. Mais vale um dia no centro do teu querer, Oh, aleluia. toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Segura para mim, meu baixinho. Olha aqui para mim, por gentileza. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levanta a mão. Vou fazer uma segunda vez a mesma pergunta. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Levanta a mão. Se você quer mesmo, corra aqui para frente, rapidinho. Isso é para quem quer. Se você quer, vem para frente, rápido, vem. Pega tempo não, isso. Isso. Em nome de Jesus, venha, correndo. Isso.
Em nome de Jesus. Isso mesmo, garoto. Em nome de Jesus. Não adianta, é isso mesmo. Isso. Em nome de Jesus. Isso, venha. Oh, aleluia. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, enche Jesus.